Colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo? Você sabe em qual temperamento você se encaixa? Para nos ajudar a identificar e conhecer melhor sobre isso, eu recebo a psicoterapeuta Maria da Conceição César. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada também, obrigada por ter vindo. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Muito bom. Então, eu mesma estou precisando me lembrar, porque eu li esse livro, né, Temperamentos Controlados pelo Espírito, né, uma boa dica para você ler esse livro, você que ainda não leu. Já faz muito tempo, muito tempo que eu li esse livro. Esses temperamentos são baseados nesse livro, não é, Conceição? Ou não? O livro é baseado em quê? Para falar e identificar esses temperamentos. Esses temperamentos, na verdade, eles foram relacionados há muito tempo, até na Grécia, né? Então, isso é muito antigo. Depois, para nós que somos cristãos, esse livro realmente é indicado, é um livro muito bom. E é importante notar que não é temperamentos transformados, mas controlados. Ah, é verdade, eu falei errado, me desculpe. Não, você não falou errado, eu falei não? Não, você não falou mas não. As pessoas que costumam confundir e achar que o temperamento pode ser transformado, e não pode, mas ele pode ser controlado. Ah, isso é muito bom, né? Boa notícia. Agora, os temperamentos, eles, na verdade, nós temos traços dos 4, né, com predominância de um. Então eu vou trazer assim rapidinho uma forma mais fácil de entender, né? O sanguíneo seria o sangue correndo nas veias, né? Aquela pessoa que tem um estupim curto, né? Ela tem explosões constantes, né? Ela explode com mais facilidade. Digamos por qualquer coisa, ou coisas pequenas. Que irritam, que incomodam, né? E é por isso que eu falei controlado, até no sentido de aprender a lidar com isso. Porque as explosões, elas vão acontecer, mas de forma mais saudável, né? Uma forma mais tranquila. O colérico, ele é aquele que deixaria o balão encher, né? Ele vai guardando, e depois ele também tem uma explosão um pouco maior, às vezes com a pessoa errada, no lugar errado e do jeito errado, exatamente porque ele deixou acumular. Verdade. O sanguíneo tem pequenas explosões constantes e o colérico acumula essas explosões e faz uma grande explosão, como você disse, muitas vezes pode ser totalmente equivocada, né? Com a pessoa errada, no local errado, exatamente, da forma porque acumulou. Acumulou. Às vezes a pessoa com quem ele explode fala assim, mas o que eu te fiz? O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Mas não era, porque realmente ele foi acumulando, né? O melancólico e o fleumático já são diferentes. Eles implodem e não explodem, né? É uma forma também de lidar com o contexto. O melancólico, ele traz traços mesmo de melancolia. São pessoas com tendências a se deprimir. Depressão é doença, pode ocorrer ou não, em qualquer deles. Mas o melancólico, ele tem tendência a deprimir. Aquela baixa de ânimo, né? Depende até do dia. Se o dia tiver cinza, né? Aquele tempo chuvoso, ele costuma, né, ficar mais quietinho, né? E o fleumático é aquele devagar quase parando. São pessoas que têm dificuldade com o tempo, não é tempo só cronológico, é o tempo vida, né? São pessoas que chegam onde querem chegar, mas com um pouco de atraso, porque eles têm por hábito postergar. Uma palavrinha que está muito na boca do fleumático é o depois. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu penso, depois eu vou ver se eu vou casar, e aí vai, e a vida vai também. Exatamente, a vida não fica esperando por ele. Exatamente. A vida não é fleumática. Não é. A vida não fica esperando, deixando para depois. Agora, é bom entender, Márcia, assim, que não há temperamentos ruins ou temperamentos bons. São temperamentos diferentes, né? E todos nós precisamos lidar com o nosso. Ali o chefe pode até nos dizer, temperamento seria o tempero, né, da pessoa. Então tem pessoa, a pimenta, né, o sanguíneo, o apimentado, né? Tem o sal, que seria o colérico, né? Quando ele está bem temperado, o sal é importantíssimo, né? O melancólico, a gente podia falar que já é assim, eu não sei se tem algum tempero adocicado, o mel, mas aí seria algum tempero que agora não me lembro, mas também é importante, né? E o fleumático é mais complicado da gente achar, mas seria o alho, né? A cebola,
algo que vem ali acrescentando, mas muito, não pode colocar muito, senão estraga, passa. Né? Na verdade, todos esses aí não pode pôr muito. Tempero, né? Todos equilibrados. Tem que ter equilibrados aí. Exatamente. E talvez o melancólico, não sei, um ketchup, sei lá, que ele é meio adocicado, mas tem que ser pouquinho também, né? É. Não açúcar. Mas foi interessante essa colocação, Conceição. Então, quando as pessoas identificam o seu temperamento, que aqui você colocou, digamos assim, as questões mais relevantes de cada um, né? As características de cada um mais relevantes, e que ficam, a pessoa pode pensar assim, puxa vida, mas ela falou só, digamos assim, dos defeitos ou das dificuldades de cada temperamento. E as qualidades? Eles têm também qualidades que sobressaem em cada um deles? Tem. O sanguíneo, com todo esse sangue correndo, ele é muito energético, né? Uma pessoa de pura energia, né? Ele fascina, ele chega nossa, mas é aquela pessoa agitada e que faz tudo, e que produz, então ele consegue, é muito produtivo, determinado naquilo que ele quer, né? Briga pelas coisas dele, né? Então é nesse sentido bom também, né? Uma pessoa que é lutadora, né? O colérico também, ele é muito intenso, né? Ele é, como eu falei, o sal ali, mas ele é intenso, ele é alegre, ele é contagiante também, né? É uma pessoa também muito decidida, né? E é muito bom também. O colérico, ele é quase que um equilíbrio dos três, né? Assim, ele é bem um pouquinho tranquilo. de cada. É um pouquinho de cada. O melancólico, ele geralmente também assim, Márcia, o sanguíneo e o colérico geralmente são pessoas extrovertidas. Muito difícil você encontrar um que seja introvertido. Acontece, mas muito difícil. Enquanto o melancólico e o fleumático, geralmente são pessoas mais introvertidas. São pessoas mais tranquilas, de poucos amigos, mas com amigos especiais. Não são populares, não vai chegar num lugar e tomar conta do pedaço, mas são pessoas com quem você pode confiar, aconselhar, são pessoas mais ponderadas, né? E também são essas, assim, para trabalhar são excelentes, né? Porque estão sempre ali negociando, são negociadores, né? Para tranquilizar o ambiente. Pacificadores. Né? Verdade, exatamente. Que bom. Bom, Conceição, então, o ideal é que cada um se conheça, né? Saiba quais são as características predominantes, como você disse, a gente tem um pouco dos 4, mas tem uma que sobressai mais. Espera aí, o que sobressai mais em mim? E o que eu preciso trabalhar, como você falou no princípio? Eu preciso trabalhar isso na minha vida, e aqueles que podem contar com o Espírito Santo, melhor ainda, que é um aliado que a gente mais precisa. Para controlar essas características que você falou primeiro, até as qualidades também, elas devem ser controladas, né? Porque uma pessoa que é muito produtiva, ela às vezes acaba cobrando demais do outro, né? Ela acaba, muitas vezes, aí vai para dominar o outro lado, né? Porque vai, às vezes, ter pequenas explosões por querer que as coisas aconteçam. Exatamente. Não é? Então, o ideal é isso, que cada um se identifique e comece a analisar, peraí, o que eu preciso trazer para o equilíbrio? Isso. O autoconhecimento, nesse momento, é super importante. E aprender a lidar com o temperamento. E isso também ajudar quem convive, né? Quem convive com o outro, quem está se relacionando ali. Então, por exemplo, o sanguíneo convivendo com o fleumático. São extremos, né? Então, por um lado, o sanguíneo tem que buscar esse equilíbrio, isso que você falou, respeitar o ritmo do outro, né? E o fleumático também, aprender a lidar com ele para não enrolar o outro. Porque se depois dele, passa para o outro como enrolação, né? Depois eu faço, depois eu vou fazer, depois... Então, passa para o outro como uma enrolação. Então, quando se conhece... acaba de uma forma aprendendo a lidar com isso. Por exemplo, eu tenho uma filha que é fleumática. O relógio dela é 1 hora adiantado,
né? Exatamente para ela não se atrasar com nada. E ela aprendeu a lidar dessa forma. Na escola, por exemplo, se o professor marca um trabalho para o dia 30, a data dela não pode ser dia 30. A data dela tem que ser dia 25, né? Porque senão ela vai atrasar, né? Então, quando a pessoa aprende a lidar com o comportamento, com o temperamento dela, ela vai ter comportamentos melhores. Então, o temperamento não se muda, mas o temperamento o comportamento vai ter uma resposta melhor. Né? Existe a gente sabe, assim, que quando a gente tem, né, um relacionamento com Deus, a gente sempre, pelo menos eu sempre na minha vida, a vida inteira pedi Deus, a gente pede para Deus nos ensinar, nos moldar, nos burilar, nos podar, né? Então seria isso, sabe? Trazer esse equilíbrio, a gente aproveitar ao máximo as qualidades que a gente tem e as dificuldades que cada um traz no seu temperamento ou na criação que vem. Vou até saber de você como que a criação influencia aí no temperamento para... Como você disse, você já ajudou a sua filha nessa questão. Mas a gente pede para Deus sempre trabalhar na nossa vida, né? E a maturidade também ajuda tanto, a gente vai, né, mudando tantas coisas. Mas como a criação, Conceição, pode ajudar ou atrapalhar, né, se for o caso, nos temperamentos? Olha, a primeira é a questão da aceitação do outro. Porque como o temperamento não se muda, né? Terapia não vai mudar temperamento, Deus não tem comprometimento em mudar temperamento. Biblicamente a gente percebe que o Moisés fleumático, ele foi fleumático o tempo todo. Como é que Deus trabalhou isso com ele? Colocou um Arão na vida dele, né? Era o Arão que dava corda, era o Arão que motivava, era o Arão que, vamos, né? Porque ele, se dependesse só dele, ele ia, Senhor, eu não consigo, eu não sei, como é que eu faço? Então, o Moisés fleumático do começo, de toda a história, é o mesmo fleumático. Ele só amadureceu o comportamento, mas continua sendo fleumático. O Pedro, né, naquela explosão dele da orelha e tudo mais... Cortar a orelha de Malta, servo de Malta. É o mesmo Pedro quando ele tem uma discussão com Paulo lá na frente, né? Mas também já é um Pedro mais maduro. Agora, a criação, Márcia, é o seguinte, a aceitação do temperamento é super importante, porque senão os pais vão querer mudar, né? E isso vai entrar num conflito muito grande, porque aí o outro também não vai se aceitar. Verdade. E nós sabemos que qualquer mudança passa primeiro pela aceitação. Não, eu sou assim, eu não quero continuar assim, eu quero melhorar. Mas eu preciso primeiro me aceitar, né? Para que possa haver uma melhora. Verdade. Então, a aceitação é super importante. É o pai primeiro se conhecer. Qual que é o meu temperamento e qual que é o temperamento do meu filho. Se são dois sanguíneos, tem que tomar cuidado, porque senão vão ficar explodindo e explode até a casa. Né? É verdade. Se é sanguíneo e fleumático, o respeito do ritmo. Se é um sanguíneo e um colérico, os dois acabam chegando num acordo mais tranquilo, porque um vai equilibrando. O melancólico, meu filho não sai do quarto. Meu filho só fica dentro do quarto com o computador. Meu filho não quer conversar com ninguém. Meu filho tem problema. Não, seu filho não tem problema. Só tem um temperamento característico dele. Ele é melancólico, é introvertido, né? Então ele é mais introspectivo. Então o cantinho dele é o quarto dele, o mundo dele é o quarto dele. Né? Os pais têm que tentar ajudar, mas sempre com todo o respeito de não forçar, né? Porque muitas vezes o pai quer colocar o filho para frente, começa a colocar ele para fazer um tanto de coisa, não, deixa eu ver se meu filho desenrola, desembucha, porque ele é muito parado, né? Ele é muito quieto. Então tem que ter esse respeito dos pais entenderem isso, por isso que é tão bom a gente estar aqui falando sobre isso, porque os pais em casa podem ir identificando, assim, né? Eu já vi nas minhas duas ali, a diferença, elas são completamente diferentes, algumas características, claro, parecidas, mas essa questão e uma parece com o pai, outra parece com o amigo, e é muito interessante isso, como que a gente tem que trabalhar essas questões e potencializar o que elas têm, né, de positivo nesses temperamentos que elas trazem. E o nosso papel é muito sério, né? Como pais, é um papel muito importante, muito determinante aí no crescimento delas desde pequenininha, para que elas vão trabalhando isso.
E essa questão do respeito, né, Conceição, que eu acho tão importante. Muitas vezes a gente vê pais que querem, na marra, mudar o filho porque ele quer que ele seja como ele. Não vai mudar. Ou quer resultados.